Olá, extraordinário dia a todos. Elias Diniz, técnico em dependência química, voltando a trazer mais um conteúdo de crescimento, tanto para o adicto, tanto para aquele que sofre com a dependência química, como também para os familiares, para entender melhor, saber lidar melhor com seu filho, com seu esposo, com seu cônjuge, para com que essa enfermidade que assola tanto, que traz tanta tristeza, isso pode ser combatido e mediado esses conflitos aí. Eu vou citar 2 pontos, na verdade a gente começa agora esse mês trazendo vários pontos de crescimentos, tanto na área psicológica, emocional e até mesmo numa relação até dentro de uma espiritualidade. De modo que um primeiro setor que eu gostaria muito de entrar com vós, e aí existem vários temas que a gente vamos conversar, como frustração, raiva, vergonha, medo, conseguir ali trabalhar o isolamento, essa angústia. Isso serve tanto para o paciente quanto também para o seu familiar, né? Porque como é uma doença que gera a codependência, então ao mesmo tempo que ali está o adicto dormindo fora, passando noites em claro, não comendo, a família sofre essas mesmas consequências, né? Também não dorme enquanto o filho não chega, enquanto o esposo não chega. Então vai se criando esse vínculo emocional negativo. Então um dos primeiros setores que eu queria falar com vós referente verdadeiramente, eu vou trazer alguns sentimentos, e eu gostaria que vocês percebessem, refletissem, e ao final vou dar alguns feedbacks em relação a esses, tá? Nós vamos começar essa série de 1 a 17º, e dentro disso a gente vamos conseguir tanto colocar vocês para refletir, para que vocês possam ter uma melhor assimilação e desenvolver uma habilidade, como também vou passar diversas ferramentas e técnicas para com que vocês possam aí conseguir com tranquilidade sair desse mal e ir buscando uma melhor qualidade de vida. Sem mais delongas, que a gente possamos começar. E dentro dessa autoeficácia, que é esse primeiro tema, eu gostaria muito de colocar para vós referente. Nós vamos fazer como se fosse uma escala, tá? Então você que está aí em casa, nos assistindo, estava conversando com outras equipes, de terapeutas, de psicólogos, a importância de a gente conseguir mapear, primeiramente, não só a questão dos nossos pensamentos, mas a nossa emoção também é muito importante. Então eu vou citar alguns sentimentos aqui, e vocês vão citar, vou dar um exemplo assim, ó. Se você colocar no papel o número 0, o número 1 e o número 2. O número 0 vai significar o quê? A habilidade que você vai ter com aquela situação. Então vou dar um exemplo. A frustração. Qual é a habilidade que eu tenho com a frustração? Mediante aquilo que as pessoas fazem comigo, mediante aquilo que me falta, mediante as circunstâncias que ocorrem na minha vida. Se for 0, então é nenhuma habilidade. Se for 1, é pouca habilidade. Eu consigo até pedir ajuda, eu consigo até buscar um contato com um poder maior, com Deus, da forma que cada um compreende, entende e aceita. E se for 2, é uma habilidade com total aplicabilidade dentro das suas funcionalidades. Você se sente confortável com aquela situação, você tem mecanismos de defesa que conseguem verdadeiramente se desenvolver a isso, tá? Então nesse primeiro episódio eu vou colocar 3 sentimentos e vocês vão fazer uma análise, uma reflexão, vão começar a mapear dentro da casa, dentro de onde vocês se encontram nesse momento, e depois eu vou começar a passar algumas técnicas para vocês aí, tá certo? O primeiro deles, para vocês citarem e escrever, qual será a autoeficácia e habilidade que vocês têm? Lembrando, tá? 0 é quando você não tem nenhuma habilidade, 1 é quando você tem pouca habilidade e 2 é quando você tem uma suficiente habilidade. Então, primeiro,
Primeiro sentimento que nós vamos colocar aí, tanto pro dependente químico quanto pro familiar. Quando eu me sinto deprimido, triste ou até mesmo desanimado, sabe, aquela angústia, aquela aflição. Pro dependente químico, um dia após o uso, ou até mesmo quando bate aquela tristeza e você quer preencher aquele vazio para ir para o uso. E para o familiar, quando vê todo aquele cenário de terrorismo, de gradiação, de destruição, que bate essa tristeza, essa depressão, né, essa angústia, qual é a habilidade que vocês têm com isso? Eu ia falar que ia voltar daqui 1 minuto para vocês refletirem, mas vocês vão poder pausar o vídeo e vão poder também entrar nessa reflexão. Então na frente você vai colocar essa numeração, se é 0, 1 ou 2. Legal? Eu vou passar as outras duas e depois ao final eu vou deixar para vocês aqui uma técnica e uma solução para cada uma delas. 2. Quando me sinto ansioso ou estressado. Na verdade, o estresse ele rodeia muito de nós, né? E de onde que vem a ansiedade? De onde que vem o estresse? Ansiedade que gera toda essa circunstância que dá até aquele aperto no peito. Pra você ter uma ideia, o estresse ele é muito gerado em tudo aquilo que nós não temos o controle. Então, por exemplo, estou no trânsito, quero chegar em determinado local, porém, porventura, tem ali aquele congestionamento e eu sei que eu não vou chegar na hora. Então aquilo começa a me gerar um estresse. Por quê? Porque eu quero ter controle sobre aquela situação. A mesma coisa aí, para quem é casado, vamos dizer, eu quero que a minha esposa faça determinada atitude, eu quero que meu esposo fosse assim. Só como eu não tenho controle sobre ele, então isso me gera um estresse muito grande. Me gera aquela ansiedade, aquela aflição muito grande. Vamos lá, meus queridos. 0, 1 ou 2. Qual é? Não tenho habilidade, tenho pouca habilidade ou eu tenho muita habilidade em relação a isso? E por último, hoje eu vou deixar mais uma, só para não ser muita informação para a mente de vocês. Os demais ficam nos próximos vídeos. Seria sobre o terceiro. O terceiro sentimento é se sentir sozinho, isolado. Sabe? Aquele total, parece que desamparo, parece que até um pouco de rejeição, um vazio mesmo de solidão, né? E tem uma grande diferença, né? Estar solitário e estar sozinho, né? Então assim, às vezes eu estou aqui sozinho, hoje eu estou na minha casa, daqui a pouco estou no meu trabalho sozinho, mas é diferente você estar solitário. Você pode estar de diversas pessoas e mesmo assim se sentir sozinho, né? Esse vazio, essa solidão, sabe, quando chega aquele final de tarde que o tanto o dependente químico sente, ou até mesmo a família, isso gera muito quando seu ente querido não está próximo. Qual é a habilidade perante isso? 0, 1 ou 2. Depois que vocês pararem e refletir, tiver esse momento aí de reflexão, para entender como essas emoções elas são geradas aí tanto para o dependente químico quanto para o seu familiar, dia após dia. E isso gera todo uma disfuncionabilidade muito grande, como muitos outros sentimentos que depois eu vou te passar para vocês o feedback. Porém, agora nessa segunda parte do vídeo, em rápidas palavras, vou ser bem objetivo para vós, eu gostaria de deixar as soluções desses sentimentos. Primeiro, que é a tristeza, deprimido ou até mesmo desanimado. Quando me sinto triste, muitas das vezes essa tristeza, essa angústia, ela vem ou de dentro de mim, por mim não estar se sentindo satisfeito comigo, ou por coisas que eu estou buscando fora, né? Estou sendo decepcionado por algo que está fora. Se é algo que está fora, eu posso olhar e perceber se eu tenho controle sobre aquilo ou não. Existe uma oração muito boa que diz, né? Conceda-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar
e coragem para modificar aquelas que eu posso. Então, nessa aqui eu já queria deixar para vocês essa reflexão: o que vocês conseguem modificar e o que verdadeiramente vocês não conseguem modificar. Então, reflita, porque muitas vezes a gente se perturba, a gente entra num quadro de total desequilíbrio e desespero por algumas coisas que não estão na nossa mão, que vai muito englobar com a segunda também. E segundo sentimento, que é da ansiedade e depressão. Conforme eu não vou tendo controle sobre aquilo, vai me gerando ansiedade, depressão e estresse. Então, na grande realidade, eu consegui hoje entender, e aí vai de cada um particular de vocês, né? A vida de vocês, ela está no controle, os resultados estão na mão de quem? Tem alguns grandes companheiros aí nossos de profissões que falam, né? Deixa Deus agir, né? Está no controle deles, está no controle dele, né? Nós fazemos a nossa parte, mas o demais, o resultado está na mão de Deus. O resultado está na mão de um poder superior, está na mão desse poder maior, seja o nome que você quiser dar. Nós precisamos trazer a responsabilidade para nós, tanto por familiar. Mas o meu filho, eu queria ter o controle. Não, você faz a sua parte, mas o resultado maior, né? Existe essa força maior que pode estar cuidando dele. Não vamos se inquietar pelo dia de amanhã, por aquilo que possa nós trazer uma racionalização do que pode acontecer, mas sim, aí uma outra ferramenta que eu deixo bem claro para vocês é o viver o só por hoje. Até porque o ontem passou, né? Por mais que gerou muitas marcas, mas aí é onde que entra um questionamento nosso mental de entender: hoje é um novo dia, é uma nova oportunidade, é um novo espetáculo que Deus nos permite, que esse poder maior nos permite, para que nós possamos fazer a diferença. Não precisamos ficar chicoteando ou preso ao passado, né? Nem com raiva do presente, ou muito menos medo do futuro. E sim, eu queria deixar agora de finalização para vocês refletirem: a aceitação mais daquilo que passou e aproveitar muito mais o presente com amor, para que futuramente, se eu estou fazendo o correto que agora, com mais amor, consequentemente eu terei mais fé no futuro. E aí eu não preciso ter tanto desse medo. Tanto por dependente químico também, que traz muito dessa angústia, dessa aflição, dessa prisão, né? A grande liberdade que a recuperação nos oferece, tanto para o familiar quanto para o paciente. Uma das palavras fundamentais que vocês tanto procuram é a liberdade, é a libertação de todos esses sentimentos escravizados, né? De todo esse quadro de vida destrutiva. Então aqui eu gostaria de me despedir de vós, lembrando, tá, que muitas das vezes nós nos aprisionamos com a nossa forma de pensar, com esses sentimentos mal resolvidos, com essa falta de habilidade perante as circunstâncias, sobre o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. Então aqui eu também deixo mais outra ferramenta, né? Pede ajuda para pessoas aí que estejam próximo de vós, para esse poder maior que governa todas as coisas. Meu contato também, se alguém de vocês quiser entrar em contato, é o 11, é o 97169-1307, né? 97169-1307, 011 São Paulo, tá? Estamos aí dispostos a ajudar, a contribuir, a melhor poder trazer para vocês um caminho, porque existe sim uma vida pós-droga, tanto para o paciente quanto para a família que tanto sofre. Fica aqui nosso sincero agradecimento e o desejo de continuar a contribuir com vós. Que Deus abençoe cada um de vocês, muita força, muita fé, muita esperança. Tamo junto. No próximo episódio a gente voltamos com mais conhecimento e habilidade para esse autoconhecimento de nós, para alcançar uma qualidade de vida. Forte abraço.